Paz do Senhor, meus amados, vamos para mais uma aula aqui da Academia, Comunidade A Bíblia Sem Mistérios. É um sonho que eu tenho, que eu estou projetando, abrir uma academia de estudo bíblico e ainda estou criando o nome, né? Por isso que saiu esse nome aí, Academia. Deixa eu só baixar um pouquinho esse microfone aqui, que eu acho que ele está um pouquinho alto demais. Som, pronto, agora está melhor. Vamos lá. Então, a comunidade é a Bíblia Sem Mistérios, né? Estou pensando sim em abrir uma academia de estudos bíblicos, onde vai conter também a Bíblia Sem Mistérios. Mas primeiro preciso dar conta disso aqui. Não é verdade que a gente tem muita coisa ainda para poder estudar e a gente tem que dar conta da Bíblia Sem Mistérios. Bom, eu fico feliz de você estar aqui com a gente, eu fico feliz de você estar cada mês renovando sua assinatura, participando realmente dessa comunidade maravilhosa. Eu quero dizer para você que nós somos muito gratos à sua presença, à sua participação em nossas aulas, e quero dizer para você que sua opinião é importante. Comece a colocar aí embaixo perguntas, questionamentos e fique à vontade. Não se ache chato, não se ache dificultoso ou uma pessoa difícil porque você pergunta, porque até com suas perguntas nos ajuda a formular conteúdos melhores. Então vamos ler a nossa paraxá de hoje, que está em Êxodo capítulo 8. O estudo hoje está baseado em Êxodo capítulo 8. Vamos ler aí, vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e dize-lhe: Assim diz o povo, deixa ir o meu povo, para que me sirva. E se ele recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa no teu território, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre os teus servos, e aos teus fornos, e as tuas amassadeiras. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, sobre os rios, sobre os tanques, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Vamos fazer uma descrição do que está aí. Primeiro Deus chama Abraão, chama Arão, na verdade, a Moisés, e aí diz para ele falar o seguinte: aponta com tua mão no seu cajado, sobre os rios, sobre os canais, sobre os lagos, que sobre as rãs sobre Mitzraim. É interessante o seguinte, porque o que nós lemos aqui está no final do capítulo 7, de acordo com os judeus. Então, lá, o que a gente chamou aqui de versículo 1, aqui na nossa Bíblia está como 8:4. Então, o que nós lemos aqui agora, lá está no capítulo 7 ainda. No capítulo, isso é uma curiosidade que eu falei no versículo anterior. Aqui, o que nós lemos aqui no hebraico foi o capítulo 7, versículo 26 até o 28. E interessante é o seguinte: se você ler ele no hebraico, você vai ver o primeiro versículo, vai dizer que Faraó, para Moisés dar uma ordem a Faraó, certo? Então, assim, e vai a Faraó e diz-lhe: Assim diz o Senhor, envia. Então, a palavra está no imperativo, envia meu povo e servir-me-ão. Está no imperativo, não está dando opção a Faraó. Ele está dizendo o seguinte: no português que a gente leu, a palavra está deixa-o ir, como se fosse um pedido, um pedido. Deixe ir para que o povo me sirva. No tempo hebraico original não está um pedido, está uma ordem. Quando você lê no hebraico original, você vai encontrar a palavra assim diz o Senhor, assim diz Hashem: envia meu povo e servir-me-ão. Ou seja, é uma ordem para Faraó, certo? E o povo já tem designado o que eles vão fazer. Aí é o seguinte, no versículo 2, quando aqui no português diz: E se recusares deixá-lo ir, eis que eu ferireis com rãs todos os meus termos. Mas no hebraico diz assim:
e se desobediente fores. Olha aí, uma coisa é você recusar, outra coisa é você desobedecer. A recusa é uma opção a um pedido. Você pode aceitar ou recusar. Você tem essa opção. Mas a desobediência, ela já é uma transgressão. Então, nesse caso, a palavra no hebraico que mais traduz, que é mais corretamente traduzida, né? Isso tá, você vai encontrar isso nos comentários de Rashi, certo? É desobediente e não recusa. E aí a Bíblia fala que no versículo, ainda o versículo 2, que e se desobediente fores e tu enviá-los, eis que eu atacarei todo o território com rãs. Então, olha só. Então, você já percebe que existe essa palavra já está mais de acordo com a tradução de Almeida, que diz que eis que ferireis com rãs todos os teus termos, o território, né? Então, é como se fosse um ataque mesmo da parte do Senhor, uma guerra. A gente percebe que é uma guerra espiritual, no qual o faraó é o lado ruim e Deus está a favor do povo de Israel. E aí ele continua dizendo, falando sobre as rãs, né? E as rãs, segundo a palavra de Deus, diz que subirão do Nilo, do rio, né? E vão para na casa de todos eles, da casa dos escravos, onde tiver gente, vai Faraó. E aí depois Deus chama agora Arão. E interessante que nessa situação aí, no capítulo 8, nós não vemos o diálogo entre Faraó e Moisés. Versículo 2, o versículo 4, é porque eu estou olhando na Bíblia hebraica, o versículo 4, ele tem aí uma situação no qual Deus chama Arão, né, e depois manda Arão estender a mão, o cajado sobre as águas do rio, e as rãs sobem. Né? Então as rãs vêm até o Egito. Não, então subentende-se que eu acredito que é por isso que a divisão da Bíblia do hebraico ficou diferente, porque ela termina com o diálogo entre Deus e Moisés e começa com o diálogo entre Deus e Moisés, mas já dando a ordem a Arão. Ou seja, é como se houvesse dentro desse íntere aí, ou seja, entre o versículo 4 e o versículo 5, entre o versículo 4 e o versículo 5, onde a gente vê aí, rãs subirão de ti sobre o teu povo, disse mais o Senhor a Moisés. Esse disse mais, você não vai encontrar isso no hebraico. No hebraico você vai encontrar disse o Senhor a Moisés. Ou seja, então há aqui um hiato de tempo entre esse parágrafo ou essa oração, porque está dentro do mesmo parágrafo, e deveria ser separada por parágrafo. Aqui é um outro momento. Esse momento aqui, subentende-se que Moisés já teve o diálogo com o faraó. Por quê? Olha só, versículo, deixa eu botar aqui no vídeo para vocês entenderem o que eu estou dizendo, que eu estou mostrando sem o vídeo, ou sem o slide. Então aqui, versículo 3, Deus fala para Moisés, para dizer, vai a faraó e diz-lhe. Aí se ele recusar, se ele desobedecer, está aqui a palavra. Né? Aí no versículo 4, terminaria aqui, e as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre os teus servos. Esse versículo aqui, na verdade, na Bíblia hebraica, é o versículo 29 que não tem na Bíblia em português. A Septuaginta fez uma diferença, uma separação diferente. E aí, a partir daqui, houve essa discrepância. E nessa discrepância, o que é que acontece? Por que fica difícil o entendimento? Porque aqui vai começar como que se fosse um parágrafo de segmento e não um ponto final, um ponto de segmento e não um ponto final, e era para ser um ponto final. E aqui nesse ponto final, nesse ponto de segmento, diz assim, disse mais o Senhor. E no hebraico não é disse mais o Senhor, esse mais não tem. Tem disse o Senhor a Moisés. E aí, qual é o resultado disso? O resultado é que entre esse parágrafo e essa oração,
existe um hiato de tempo onde Moisés já foi até Faraó e não tem esse diálogo aí no texto. Né? Então disse mais o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende a tua mão com a tua vara e as correntes sobre os rios e sobre os tanques e faze subir as rãs do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, subiram as rãs e cobriram a terra do Egito. Ou seja, aqui já houve a aplicação da sentença. Quando Deus fala aqui para Moisés, o diálogo entre Moisés e Faraó subentende-se que já aconteceu, então Deus aqui vai aplicar a pena para Faraó. Né? Então aqui tem esse trecho que é interessante a gente observar. É interessante a gente observar. Vamos ler os versos seguintes. Né? Vamos ler os versos seguintes. Diz assim. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim do meu povo. Depois deixarei o povo ir, o povo, para que sacrifiquem ao Senhor. Olha, essa praga já começou a fazer efeito. Mas a palavra de Faraó foi uma palavra de engano. Por quê? Primeiro, porque os feiticeiros conseguiram reproduzir essa maravilha, esse milagre. Né? Os feiticeiros conseguiram. Só que parece que eles conseguiram colocar as rãs, mas eles não conseguiram remover as rãs. Então eles conseguiram até trazer as rãs. Conseguiram fazer com que as rãs viessem. Mas eles não conseguiram fazer com que as rãs fossem embora. Eles não conseguiram isso. E aí a Bíblia diz que Faraó chamou então a Moisés e disse, ore, rezai, né, rachei ao Senhor, né, a Deus, e ele retirará as rãs de mim do meu povo, e eu liberarei o seu povo e sacrificarão ao Senhor. Né? Então aqui está esse foi o versículo que a gente leu, mas aí e é interessante que foram 2 versículos aí, e não é isso que tem no hebraico, no hebraico só tem um versículo, mas nós vamos mesmo assim continuar lendo. E aí o versículo seguinte disse Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos, pelo teu povo, para tirar as rãs daqui e das tuas casas, e fiquei somente no rio? E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas terras, e dos teus servos, e do teu povo, e ficarão somente no rio. Olha aí, Faraó agora já aceita liberar o povo. E Moisés faz uma pergunta extremamente impositiva na condição de que Faraó reconheça o poder. Né? Então, no português nós entendemos agora digna-te. Né? Assim, no hebraico, a palavra que está lá é uma palavra que ela diz assim, admita, né? Admita sobre mim que eu admita sobre mim, ou seja, fale sobre mim, coloque-me no lugar correto e eu suplico por ti e por teus escravos e por teu povo para tirar essas rãs de ti e da tua casa, certo? E que permaneçam somente no Nilo, certo? E aí Faraó responde, amanhã eu faço isso. Certo? E aí Moisés me disse, como a tua palavra, certo? Como a tua palavra, saibas que não há Deus como o nosso Deus. Não há Hashem, nosso Eloheinu. Não há outro Deus para amanhã. Ou seja, ele diz o seguinte, ore hoje para que as rãs vão embora amanhã. Vão embora amanhã. Então seria isso aí que Moisés estava falando, ou que o faraó determinou para Moisés. E aí Moisés faz a oração, né? Conforme seja a tua palavra, para que saibas que nós digamos, as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do rio, do teu povo ficarão somente no rio. Essa foi a palavra que Moisés
estabeleceu, que Moisés deu, né, para Faraó, e essa palavra se cumpriu. Né? E partiram as rãs, foram todo mundo para sua casa. E aí o que, que acontece? Vamos ler agora, vamos continuar a leitura. Vamos continuar a leitura aqui. Aí o texto diz assim: então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. As rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E aí, ó, veja só, o falsão do Faraó, né, o mentiroso, que é a representação de Satanás, a gente sabe disso, a representação do mal. Ele, quando Moisés orou e as rãs morreram, Faraó viu que ele não tinha... Faraó viu que tinha tudo parado de acontecer. Bom, eu dei uma interrompida na aula porque eu recebi uma ligação que era importante, mas nós vamos dar continuidade aqui da aula agora. Né? Então, o que que acontece? Quando o Faraó ouviu que Moisés tinha orado e que as rãs tinham sumido, Faraó simplesmente mudou de ideia, né? E a gente vai ver agora. E a gente vai ver agora isso. Ou seja, Faraó simplesmente a Bíblia diz que endureceu o coração e não deixou que o povo saísse. Né? Então ele estava procurando, como já dizia o outro, sarna para se coçar. Então ele vai encontrar sarna para se coçar. Vamos continuar a leitura do texto, né? Vamos continuar a leitura do texto que diz assim. Vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra. E fizeram assim Arão, estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos no homem e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos e em toda a terra do Egito. Então, a partir de agora, quando você vê que já não há mais um diálogo, né? Já não há mais um diálogo. O que diz agora é somente praga por cima de praga. E o que é que acontece? Então aí agora, essa terceira praga foi a praga dos piolhos. Quando o Senhor viu que ele já sabia, né? Que ele já tinha tudo programado, já tinha tudo planejado. E ele já sabia o que foi que ele fez. Na hora que Faraó tomou a atitude, ele chama Moisés. E aí ele diz o seguinte: agora você vai golpear o pó da terra, ou seja, com um cajado, sempre com um cajado. Esse é o cajado que representa o poder de Deus. Esse cajado, ele estava lá na Arca da Aliança, nós vamos ver, e ele representa isso, a unção de Deus. Né? Então aqui, com o cajado, quando Arão bateu o cajado no pó da terra, né, a Bíblia fala aí que tudo se transformou em piolho. Né? Então ele estendeu e golpeou e foi tudo piolho. E o piolho, e todos os piolhos que é Quinã em hebraico, né, eles começaram a tomar conta de tudo no Egito. Né? De tudo. E aí o que é que acontece? Aí vem entre os feiticeiros de Faraó, o Faraó estava confiando nos seus feiticeiros, e aí agora a feitiçaria parou de funcionar. Olha só o que é que acontece. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzir piolho, mas não puderam. Fizeram e não puderam. E havia piolhos dos homens e do gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, não os ouvia como o Senhor tinha dito. Então aqui, mais uma vez, nesse caso agora, aquelas primeiras pragas, o Faraó, os magos do Faraó conseguiram reproduzir. Então a praga do sangue, do Nilo de sangue e a praga das rãs, os magos conseguiram reproduzir. Mas os piolhos, eles não conseguiram. E aí, como não conseguiram reproduzir,
Aí a Bíblia diz que eles reconheceram e falaram para Faraó. Faraó, isso aí é o dedo de Deus. Interessante que o do hebraico é mais profundo, né? Porque quando a gente fala assim, o dedo de Deus, aqui como está escrito, né? Isso é o dedo de Deus. Isso é o dedo de Deus. Poderia ser simplesmente entendido como se fosse uma obra de Deus, uma ação de Deus, né? Dedo de Deus. Deus colocou seu dedo ali, colocou o seu dedo, cadê que é, né? Aqui, colocou o seu dedo e agiu. Beleza. Mas o texto do hebraico é mais profundo. O texto do hebraico diz assim, isso é o dedo do pé de Deus. Então, o dedo de Etzba. Então, é um dedo do pé. Um dedo do pé. Etzba. Que significa como se isso daí não é nada. Ele está nos esmagando como um homem esmaga uma barata, uma formiga, um nada. Algo insignificante. Então ali o que acontece? Os magos de Faraó estavam alertando já a Faraó. Que pudesse acontecer. Né? E foi algo que começou já a mexer com a mente dos magos. Eles já viram que o que estava sendo feito, eles não tinham capacidade de fazer. Mas Faraó continuava com o coração duro. Faraó continuava insistindo nas suas tentativas de segurar o povo. E a Bíblia fala que ele foi endurecido, coração endurecido, não ouviu, não os ouvia. Esse os ouvia era os magos e a Deus, e os magos de Faraó, os próprios magos, ele já não ouvia nem os magos. E o que a gente percebe aqui também é o seguinte, como o Senhor tinha dito, revela que Deus sabia desde o início que eles não seriam ouvidos. Né? Então vem a próxima passagem que diz assim, disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre teus servos e sobre teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Vem aí uma nova praga. Bom, então essa já foi, Deus chama, né, para que se aplique mais uma praga. E Deus chama Faraó, manda chamar Faraó. E aí virão enxames de moscas, né? Vamos dar uma breve palavra sobre isso aqui. O que é que diz aqui? Essa é a quarta praga. Então Deus chama Moisés. Deus já sabia, né, que Faraó iria ratear, né? Faraó iria negar. Ele já tinha dito isso. E era só uma questão de, como Deus já tinha tudo planejado, e quando Moisés ele falava com... Interessante que no hebraico, quando Moisés falava com Faraó, ele falava assim, enviaria a ti e a teus escravos. Ou seja, ele considerava todo o povo de Israel como escravo de Faraó. Né? Então era essa consideração. É por isso que é importante a gente entender essa questão de quando a gente está no mundo, a gente é escravo do pecado, escravo de Satanás. Por quê? Porque isso é uma representação tipológica da nossa vida espiritual. E aqui com Faraó, lá no hebraico, essa palavra sempre ele se refere a enviarei sobre ti e em teus escravos, ou seja, representando o povo, né? Representando o povo. E agora aqui vai vir uma passagem super poderosa para a gente entender o que acontece, certo? Que está no versículo seguinte, então nos versículos seguintes, que diz assim, olha aí. Naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra, e porém separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos teus servos,
sobre a terra do Egito, e a terra foi corrompida desses enxames. Então aqui observe que coisa tremenda. A primeira vez que Moisés fala com o faraó, que ele lança a primeira praga, essa praga foi para todo o Egito, que foi o rio Nilo, né, transformado em sangue. A segunda praga foi a praga das rãs. Essas pragas, elas também foram executadas. Olha, veja bem, a primeira praga, rio Nilo, e água e sangue, e essa água e sangue também foram feitas pelos magos e também foram desfeitas pelos magos. Depois as rãs foram feitas por Moisés e foram feitas pelos magos, mas não era possível desfazer pelos magos. A terceira praga, a praga dos piolhos, os magos não conseguiram fazer. Agora a quarta praga, que é a praga do enxame de moscas. Deus já dá um outro sinal. Você vê que o sinal é progressivo. Ou seja, aos poucos Deus vai demonstrando para Faraó quem era ele. Na terceira praga, os magos já reconhecem que é o dedo de Deus, o dedo de pé e não o dedo somente, o dedo do pé, ou seja, Deus estava humilhando o povo, esmagando. Agora Deus, além de enviar uma praga, vai enviar uma praga e selecionar um povo para não receber essa praga, demonstrando para Faraó exatamente quem é esse povo. E ele vai separar nesse dia, e ele vai trazer um resgate sobre o povo, e amanhã vai ser o sinal, né? Então ele fez assim, fez um enxame pesado para a casa de Faraó e para a casa de seus escravos, para toda a terra de Mitzraim, do Egito, e será devastada a terra por conta do enxame. Aí chamou o Faraó, e vamos ver aqui agora o que é que fala a passagem seguinte. Deixa eu voltar aqui, né? Então, aqui, vamos lá. Aí diz aqui na passagem seguinte, né? E chamou o Faraó a Moisés e disse: ide sacrificai ao vosso Deus dessa terra. Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir no caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, ao nosso Deus, como ele nos disser. Faraó entra agora já no processo de negociação, né? Entra no processo já de negociação, negociação. Faraó já entra agora, já chama Moisés, chama Faraó e sacrificai a Elohim aqui nessa terra. Ou seja, sacrifiquem a Deus aqui nesse lugar, né? Por favor, vocês façam, mas façam aqui. Então aqui o faraó já estava começando a entrar naquela primeira palavra, a primeira palavra que Moisés deu, certo? Quando disse assim: olha, você vai me reconhecer, me gloriar, digna-te, né? No português a gente lê assim, digna-te, certo? E aqui o faraó já está começando a se dobrar, mas Moisés disse: não, aqui não, porque aqui o que nós fazemos é abominação para vocês, certo? Se nós sacrificarmos assim, aqui desse jeito, como é abominação para vocês, vocês vão nos apedrejar, certo? O que vocês fazem, vocês odeiam. O que nós fazemos, vocês odeiam. E se nós fizermos isso aqui na sua terra, o que é que vai acontecer? Vocês vão nos atacar. E então aqui não é o lugar. Deixa que a gente vá 3 dias e sacrifiquemos numa caminhada de 3 dias ao nosso Deus. E aí, o que é que Faraó responde? Né? Já está no processo mesmo de negociação alta, e aí Faraó responde para eles, né? Diz assim, o versículo: então disse a Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de mosca se retirem amanhã de Faraó e dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane,
não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Versículo 28 e 29, e o versículo seguinte diz: então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir ao povo. Você vê que esse texto agora aí, Moisés, ele já estava sabendo, cansado do que Faraó já estava dizendo, e ele disse, olha, e a proposta de Moisés era sair para adorar o Senhor. Né? E Faraó disse assim, ó, vá, mas não vá longe, e suplique por mim também. Ou seja, Faraó já estava começando a ficar psicologicamente abalado. Você vê que Deus utilizou essas 10 pragas justamente para abalar psicologicamente a Faraó e para convencê-lo. Amados, isso tem uma lição importante, um rema muito poderoso nisso aí. Qual é o rema? Deus, ele quando quer agir para que alguém faça alguma coisa, ele não muda a vontade da pessoa simplesmente como um robô, mas ele convence a pessoa do que deve ser feito por meio das ações circunstanciais, promovidas por ele mesmo. Então aqui o que é que ele estava fazendo? Ele estava promovendo no coração de Faraó a certeza de que ele tinha que mandar esse povo embora. Certo? Definitivamente. E como estava fazendo isso? Por meio das pragas. As pragas representavam esse aspecto ativo de Deus para que Faraó pudesse tomar a decisão. E Faraó já estava de um nível de estresse psicológico tão alto que ele já estava pedindo a Moisés para orar por ele. Né? E Moisés já sabia disso. E aí disse, tudo bem, eu vou fazer isso aí para você. Nós vamos. Agora não me engane mais. Certo? E Moisés saiu e foi lá e pediu a Deus, e Deus foi lá e ouviu a Moisés, sabendo Deus já que Faraó iria de novo enganar Moisés. Né? E aí a Bíblia fala que Moisés partiu, ou melhor, que o Faraó, que as moscas partiram, o enxame foi embora, mas Faraó de novo endureceu o coração e não liberou o povo de Israel. Né? E aqui a gente completa o capítulo 8, e logo a gente vai continuar o capítulo 9, para dar andamento ao nosso estudo. Então que Deus abençoe e até a próxima aula.